Olá, boa noite a todos vocês. Nós estamos aqui ao vivo para fazer uma live super especial com o Rodrigo Martinelli. Entrou agora, já vamos chamá-lo aqui para vivo. Enquanto a gente espera todos vocês. Isso aí, pessoal. Olá! Suelen! Tudo bem? Melhor agora. Feliz aqui com você. Mais uma vez, uma alegria enorme poder contribuir com o seu canal e com informação, né? Informação para as pessoas. Obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço para a gente falar de um tema aí tão relevante, tão importante. Primeiro, eu quero só avisar todo mundo que entrar depois, que vai ficar gravada a live, tanto aqui no meu IG, como também lá no YouTube. E outra coisa, já manda para os seus amigos, para o dono da empresa, para o seu conhecido, para o seu sócio, já envia essa live aí para todo mundo ficar a par, porque é realmente um assunto de extrema importância. Nem todo mundo está dando essa atenção, mas é o tema do momento, não é? Só que, Rodrigo, antes, para quem não te conhece, queria que você se apresentasse novamente. Claro que sim. Pessoal, boa noite aí para o pessoal que está aí no Brasil. Eu moro aqui nos Estados Unidos, mais precisamente em Dallas, no Texas. Meu nome é Rodrigo Martinelli. Eu tenho um espaço aqui no Instagram voltado à tecnologia e cibersegurança. Sou patrono da cadeira de cibersegurança do GETS, do Grupo de Estudo Técnico de Segurança da Universidade de São Paulo. Também tenho uma posição de liderança executiva na área de cibersegurança com a empresa MySino, uma empresa britânica de cibersegurança. E estou muito feliz aqui, mais uma vez, de ter essa oportunidade de falar com a Suelen sobre esse tema que, na minha visão, Suelen, eu acho que as pessoas estão olhando de uma maneira equivocada esse assunto. E hoje nós vamos tacar fogo aqui, literalmente, para que as pessoas possam entender os problemas que a gente tem realmente com a LGPD, né? E nada como ter aqui a super doutora Suelen para nos ajudar a entender também um pouco da lei, mas eu também vou querer trazer aqui uma visão bem prática de tudo isso que está acontecendo aí no Brasil, que a gente fala da tão famigerada LGPD. Então, acho que é muito importante aí, se você, pessoa física, se você é dono de empresa, é autônomo, executivo, para todo mundo, essa live, esse vídeo que vai ficar gravado aqui na Suelen e também lá no canal dela do YouTube, é muito importante que vocês assistam e divulguem isso, porque, como eu falei para a Suelen agora há pouco, eu acho que as pessoas estão olhando de uma maneira equivocada, o ângulo equivocado, a Lei Geral de Proteção de Dados. Rodrigo, eu acho assim, apesar de ter já muito conteúdo publicado por outros colegas advogados, por outras pessoas também, falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, eu vejo que muitas pessoas ainda não entenderam o que de fato é a lei. Só para resumir, para a gente poder entrar no assunto, claro. É uma lei que foi publicada em 2018, para quem não está a par, e ela visa proteger os direitos fundamentais, que são as informações pessoais de cada cidadão. E isso é pessoal, é da pessoa, porque assim, a lei que vai proteger a confidencialidade das empresas é outra questão, tá? Esses são os dados pessoais. Quem trabalha com dados pessoais? Pode ser aquele escritório pequenininho que tem vários clientes ou poucos, mesmo, vamos dizer assim, que ele tem 5 clientes. Ele tem dados pessoais, tá? E aí, a gente tem os escritórios, a gente tem as empresas e a gente tem todos que, de alguma forma, trabalham com dados pessoais. E a lei vai começar a aplicar a multa o ano que vem. A nossa preocupação está aí, tá? Por quê? Porque as pessoas estão deixando o barco andar sem se atentar que depois o tempo vai ficar
curto para a gente tomar as medidas adequadas para proteger as empresas das multas. Que, gente, são 2% do faturamento bruto. É muita coisa e por infração, tá? E até na live passada, o Rodrigo deixou claro aqui que não é só para vazamento, é para quando se tiver também invasão, né, Rodrigo? Então, assim, as empresas não estão se atentando a isso, estão deixando correr e não é caldo de cana, gente, que a gente vai conseguir implementar na empresa toda a proteção que ela precisa em questão de 1 semana, 2 semanas, às vésperas de começar a aplicação das multas, não é, Rodrigo? Exatamente. O que eu acho que a gente deveria hoje abordar, Suelen, é assim. Primeiro tem um momento do empoderamento, que eu acho que é uma coisa importante a gente discutir, que a gente fala sobre isso. Depois, eu queria que a gente falasse sobre os dados. E nesse contexto dos dados, Suelen, falar sobre a lei e sobre cibersegurança. Porque as duas coisas, essas 3 coisas estão totalmente conectadas. Então, você que está entrando agora, manda aí o aviãozinho. Não esqueça que isso aqui vai ficar gravado. Mas o objetivo nosso é esclarecer e de uma maneira bem direta, direto ao ponto, né? Quando eu e a Suelen estava falando, que a Suelen falou, volta para o meu canal, vamos falar de novo, tal. Eu falei assim, uma das coisas que me incomoda é que, e o pessoal que me segue no Instagram sabe que às vezes eu fico bravo, né? O pessoal fala que eu fico bravo, que eu fico falando, porque assim, a gente tem uma mania de deturpar as coisas. Então, vamos lá. Então, se tiver bom para você, Suelen, vamos falar esses 4 assuntos, né? Do empoderamento, da lei, da cibersegurança, dos dados. Eu acho que aí a gente vai conseguir cobrir bem a nossa conversa aqui. Pode ser assim? Pode, com certeza. Então, eu acho que a primeira coisa, a gente precisa entender que essa lei, como a Suelen muito bem descreveu logo no começo, é uma lei para proteger os dados das pessoas físicas. Então, é um momento de empoderamento, né? O meu amigo, o Dr. Luiz Durso, outro dia falou, é o momento do empoderamento do usuário. Quem é o usuário? Nós, pessoa física. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender, essa lei ela veio para devolver, olha só que coisa importante aqui, Suelen, devolver o nosso direito de ter privacidade dos nossos dados. É isso que a lei veio fazer. A lei está devolvendo um direito nosso aonde existe um dever, né? Então, para quem eu sou bem mais velho que você, né, Suelen? Então, eu estudei educação moral e cívica, que a gente aprendeu muito, né? Antigamente tinha direitos e deveres. Você aprendeu educação moral e cívica também? Não, mas meus irmãos mencionam isso. Tá vendo? Você é bem mais jovem do que eu. Mas esse é o grande ponto. A gente perdeu o nosso direito dos nossos dados. E a LGPD, o que ela veio? Ela veio restaurar o nosso direito, olha só que coisa legal, e colocar deveres para quem administra esses dados. Olha só que coisa legal. Só que aí que está o grande primeiro problema que a gente tem. É uma lei. E quando a gente fala de lei, né, eu vou fazer aqui uma comparação. Suelen, me diz aí no Brasil tem vaga de deficiente físico? Tem. Se você parar o carro lá, 5 minutinhos, lá na farmácia, o que acontece com você? Geralmente nada. Né? Algumas pessoas que dá por sorte passar algum carro, alguma viatura, aí tem multa, tudo. Mas do contrário, ainda Mas nada. assim, né? Então, vamos dizer que comumente as pessoas, rapidinho ali, ela vai parar o carro na vaga do deficiente físico, não vai? Então, existe uma lei que se você parar o carro ali e passar o policial, você vai ser multado, né? Sim. Então, aqui nos Estados Unidos também tem essa lei, tá? E se você parar o carro lá e não tiver lá a plaquinha, que na verdade a placa de deficiente físico aqui nos Estados Unidos fica justamente na placa do veículo, né? O veículo tem uma placa diferente.
se você parar ali, um outro cidadão de bem, ele vai avisar a polícia imediatamente para que você seja autuado. E a multa é mais ou menos, dependendo do lugar, ela vai de 200 até 500 dólares. É uma multa bem salgada. Então, o que, que acontece? Não existe o negócio dos 5 minutinhos para. Ninguém para se não for realmente o deficiente físico. Pessoal, quem tiver pergunta, coloca a pergunta aí dentro do... ou os comentários dentro da caixinha para a Suelen ler para nós, tá? Porque eu não vou ficar focado aqui nos comentários, que a gente Já tem bastante... Assim que você quiser, eu leio. A gente vai falar. Então, qual que é o grande problema? A gente, quando chegou a Lei Geral de Proteção de Dados, o pessoal no Brasil falou assim, como é que eu evito a lei? Como é que eu evito ser multado? E aí a resposta para uma lei qual é? É a parte jurídica. Né? Então, assim, eu vou ver meu advogado, eu vou ver como é que o meu advogado me ajuda a evitar a lei. E aí descobriram que se a gente fizesse um tal de consentimento, né, eu evito o enquadramento da lei. Então, o que aconteceu? Uma demanda enorme para os advogados, não é isso, Suelen, que aconteceu? Para que todo mundo pudesse fazer o quê? Ajuste de contrato. Ah, não, vamos ajustar o contrato, porque isso vai ajudar a gente a não se enquadrar na lei. Porque uma vez que eu tenho os seus dados e você consentiu, a minha pena está avaliada, ou até como a doutora falou, está tudo ok. Não foi isso que aconteceu, Suelen? Foi exatamente isso, e foi e eu pude observar isso na minha vida prática, clientes meus chegarem para mim e falar assim, Sueli, você pode adequar aqui os contratos à LGPD como se fosse só isso. Se a gente adequasse e criasse 2, 3 documentos ali para consentimento, estava tudo ok. Essa é a concepção que nós temos aqui. Tanto, Rodrigo, também, e também aqui no Brasil, o que acontece? É o jeitinho brasileiro que eles adotam, né? A gente vai dar um jeitinho aqui, é só esse termo de consentimento aqui. Até o Elon, acho que é Elon, se não me engano, colocou isso aqui, ó. Percebi que as aplicações estão exigindo mais aceite dos termos, obrigando ao ponto do usuário não conseguir usar o app se não aceitar os termos. Algo que não era comum. Interessante, ele pontuou. Só que não é só isso. É exatamente isso que eles estão achando. E, inclusive, Rodrigo, o que até motivou a nossa live foi uma enquete que eu fiz aqui, e muitos falando que a LGPD não ia pegar, porque nem todo mundo vai ser multado, porque não tem fiscalização para todo mundo, e por isso tá todo mundo também assim tranquilo e acha que é só colocar lá no site o consentimento, fazer uma política de privacidade aí que ele copia e cola do Google e tá tudo ok. É isso, Rodrigo? Não, não é só isso, né? E é o grande ponto. A gente volta e fala, olha, agora você tem direito dos seus dados, mesmo você consentindo, os deveres da empresa não mudam. E esse é o grande ponto, Suelen, que eu fico bravo. Fico bravo porque, assim, o pessoal fala, não, já consentiu, agora não importa. Pelo contrário, se houver um vazamento, uma invasão daquele dado, porque aí que está o ponto. Vamos lá. Suelen, você abriu muito bem quando você falou os dados pessoais. Eu achei que você foi brilhante ali, porque você deu base para a nossa discussão aqui. E qual é essa base? A base é essa mesma. Olha só. Os dados, agora, eu tenho direito aos meus dados. Então, você tem que me dizer o que você está usando e por que você tem o meu dado. Só que você agora tem o dever de proteger esses dados. Então, você tem que garantir a segurança desses dados. Uma vez. Então, vamos ficar bem claro. Não existe a punição da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi criada com a LGPD para proteger os nossos dados. Ela não é uma punição, ela não é uma multa para a instituição simplesmente por causa de uma invasão ou vazamento de dados. Ela é uma multa porque você expôs dados pessoais.
Então, a gente precisa entender o cerne da questão. E o cerne da questão é você, empresa, ou você autônomo, porque também os autônomos não estão fora disso. Eles têm Sim. informações confidenciais das pessoas, por exemplo, nutricionistas, advogados. A É gente isso que eu tem... estou batendo na tecla direto e, por enquanto, parece que tem entrado, até às vezes, dos próprios colegas advogados, entrado por um ouvido e saído pelo outro. Até mesmo os escritórios de advocacia vão ter que se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. E você, Rodrigo, tocou num ponto importante, porque não é só dados pessoais, são direitos fundamentais que já estão previstos na Constituição Federal e em outras leis esparsas que nós temos aqui no Brasil. O advento da LGPD, ele veio só compilar, só juntar e organizar tudo isso. Devolver esse direito. Devolver esse direito. Então, o vazamento de dados, as empresas não serão autuadas porque elas não se protegeram, porque elas tinham que se proteger. Nós vamos falar sobre isso, mas sim pela exposição dos dados pessoais. Esse é um ponto importantíssimo que as pessoas têm que entender, é a exposição dos dados pessoais. A Lei Geral de Proteção de Dados vem para proteger você, vem para me proteger, proteger a Suelen, proteger todos nós. E a partir do momento que eu tenho aquele dado, eu tenho que proteger. O consentimento ele é necessário, porque você precisa dizer que informação você está armazenando da pessoa e por que você está armazenando. Eu não estou dizendo que o consentimento é desnecessário. Pelo contrário, o consentimento ele é necessário do ponto de vista legal. Porém, a guarda desse dado ela é ainda mais importante e fundamental nessa discussão. Então, eu acho que é importante a gente entender que existe o dever, o direito da pessoa de ter o dado e o dever da empresa em proteger. E aí a gente fala da lei. A lei, ela existe para isso. Doutora Suelen, explica para nós quais são, no caso, as infrações que uma empresa pode sofrer, e aí você falou da multa, dá uma detalhada para a gente entender esse pedacinho, agora a gente está partindo para aquele pedacinho da lei. Né? O que a gente precisa entender da lei, da LGPD, por favor? Porque assim, a lei regulamentou, e eu costumo falar que ela estabeleceu 10 princípios ali que estão no artigo 6º, né? Que fala da transparência, tudo isso visando qualidade dos dados, tudo isso visando realmente a proteção. Vai ser considerado uma infração toda vez que um dado sair do poder da empresa. Eu gosto de falar sair do poder da empresa porque pode ser, como o Rodrigo falou, pode ser vazado ou pode ser por invasão, tá? Eu gosto de usar um exemplo muito pertinente, que até aconteceu no fato aqui que eu conheci, de alguém que o vazamento ocorreu por conta de um funcionário, de um empregado que vazou, que vendia dados para o concorrente, tá? Aí a empresa, beleza, ela está tomando ali os cuidados, ela acha que está tomando os cuidados, mas tem portas abertas. E a lei quer exatamente que você feche essas portas de todas as formas possíveis, tá? Então, para isso, existem ferramentas, existem caminhos, metodologias que a empresa tem que adotar. Como o Rodrigo bem pontuou aqui, gente, o consentimento, ele é uma das ferramentas. Ele não é a única. Exato. Tá? Ele não é a única. Ele é uma das. Antes dela, a gente tem que fazer primeiro, eu aconselharia, e acho que o Rodrigo também, fazer aquele mapeamento dos riscos para ver onde que tem brechas, o que tem. E muitas empresas não querem gastar tempo com isso. Elas não entendem que não é gastar tempo, é investir para evitar um problema futuro. E, Rodrigo, eu pontuo aqui outra coisa. A empresa pode não só responder lá pela questão da LGPD. A partir daí, a gente pode ter outras implicações legais. Por exemplo, se o titular do dado descobrir que o dado dele foi vazado e ele foi de alguma forma prejudicado, além da multa aplicada da LGPD, que a LGPD prevê, ele ainda pode responder por danos morais e por aí sucessivamente. Pode ter um acúmulo aí.
tá? Exatamente. As coisas ainda não foram definidas, mas é isso que a gente enxerga por analogia, por analisar o mercado, analisar as leis em conjunto. E é isso que muitos não estão conseguindo vislumbrar, tá? É esse que eu falo que o buraco aí é muito fundo para as pessoas simplesmente pegarem 3 ou 4 opções aí que eles acharam que é legal e adotar como procedimento e falar, não, nós estamos dentro da LGPD, adequados e tudo certinho. Gente, muito cuidado, porque não, pode ser que não. Então, assim, a lei existe, ela vem para a proteção dos dados e a gente tem, como ela falou, e eu acho que a doutora foi brilhante aí, a questão do consentimento. Porém, teve um outro erro depois, né? Primeiro erro que a gente achou que o consentimento resolvia todos os nossos problemas. De novo, nós não estamos desprezando o consentimento e muito menos dizendo que ele não é necessário. Ele é necessário. Porém, veio o segundo erro. A gente falou, legal, agora vamos olhar os processos, vamos olhar os processos em volta que a empresa tem, vamos mapear esses processos. Não tem nada de errado com isso, mas também mapear os processos e ver quem acessa os dados ou não é só um pedaço do problema. E aí muita gente vendeu consultoria só do mapeamento do processo. Não, mapeie o processo que você vai estar... O processo precisa estar LGPD compliant. E o que é um processo estar LGPD compliant? E aí é a segunda coisa que eu fico bravo. Porque assim, não é possível. Eu preciso saber de onde o dado foi e quem encostou no dado. Ótimo, você precisa saber isso e você precisa saber isso de todos os processos da sua empresa. Porém, tem um ponto importante. Se aquele dado for tocado por 10 pessoas diferentes e esse dado não for vazado, por que você está... se ele for vazado, não adianta... mapear o processo depois do vazamento não tem efeito algum. Então, é a segunda parte que eu acho que é assim. Primeiro não, vamos consentir, legal. Agora vamos mapear o processo para ver quem encosta no dado, para ver aonde está o dado. E como a doutora falou muito bem, esse vazamento ele pode ser de dentro para fora e de fora para dentro. Hoje, uma estatística mundial, 70% dos vazamentos acontece de fora para dentro, e 30% acontece de dentro para fora. Seja uma pessoa mal intencionada ou até uma questão de erro humano. A pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui chulo, que quem sabe alguém que está assistindo esse vídeo vai falar, nossa, isso aqui, aquela planilha Excel com um monte de informação que vai de um e-mail para o outro. E aí, de repente, eu copio uma pessoa indevida, coloco uma pessoa que eu não queria e, de repente, aquela pessoa manda para uma outra pessoa, olha o que eu recebi. Recebi a lista de clientes dessa empresa X por engano. Acabou, aquela informação está vazada por um erro humano. Então, o segundo erro foi só olhar o processo. O que a gente precisa fazer é olhar os processos. Eu não estou dizendo que não é para olhar os processos, mas olhar os processos, monitorar o processo, não vai resolver o problema. O problema é que você precisa olhar o quê? O dado. Que, se vocês estão aqui desde o começo, a doutora Suelen falou lá no começo, a lei veio para proteger os dados. Então, a gente está olhando termos, condições, processos, Lei Geral de Proteção de Dados. Dados. Aonde estão os dados? Quem está guardando os dados? Se não houver vazamento de dados, está tudo bem. Essa é a prioridade máxima, é a manipulação dos dados. O que aconteceu? A Cyrela foi a primeira empresa autuada na LGPD, na Justiça Comum, tá? Não é uma multa da LGPD, não é uma multa da ANPD. Essa multa aconteceu por uma questão de que eles compartilharam dados de um usuário específico para uma empresa terceira. E isso está contra a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, na Justiça Comum, eles foram condenados a pagar essa pessoa uma indenização. E se você lembrar, a doutora Suelen falou exatamente sobre isso. Falou, olha,
a partir do momento, essa multa não é uma multa só da ANPD, você vai poder sim ter que indenizar pessoas. Isso aconteceu aqui nos Estados Unidos. A Equifax teve que indenizar as pessoas que tiveram os dados vazados, né? E, por exemplo, eu recebi lá uma mensagem dizendo que meu Social Security Number tinha sido vazado e que agora eu tenho direito a $100, só que foi $100 de 143 milhões de pessoas. Então, faça a conta quanto que esses caras pagaram e estão pagando. Foi mais de 2 bilhões aí de multa para todo mundo. Então, assim, é importante entender que a Lei Geral de Proteção de Dados ela não é só um processo, ela também tem esse papel de proteção dos dados. Isso é uma coisa importante que a gente não está falando muito. E se acontecer um vazamento de dados ou uma invasão, doutora Suelen, quanto que a empresa tem que pagar? 2% do faturamento bruto, ou seja, muita coisa. Por infração, né? Por infração, e tem um limite de 50 milhões de reais por infração. E é da receita do grupo. Isso a gente está falando só, aquilo que eu falei e que o Rodrigo acabou de falar também. Só da LGPD, quando começar a aplicação da multa. Isso sem falar das outras implicações que esse mesmo vazamento pode vir a ter, como danos morais e por aí sucessivamente. Uso indevido de CPF, CNPJ, por exemplo, se eu pegar um CPF de uma pessoa, aconteceu aqui nos Estados Unidos. Uma pessoa não estava recebendo carta. Então alguém estava roubando, aqui no bairro do lado, alguém estava roubando a carta da pessoa e começou a pegar dados dessa pessoa através das cartas e fez um empréstimo. E aí chegou um empréstimo para a pessoa, falou, chegou um empréstimo aqui para eu acertar. E aí, da onde veio isso? Veio através desse roubo de cartas. Então, assim, essa é a profundidade. Aliás, Suelen, outro dia uma pessoa veio falar para mim assim, num post. Rodrigo, eu não tenho que me preocupar com a LGPD porque eu sou pobre e ninguém quer nada comigo. E aí eu respondi para a pessoa no privado, falei, olha, você me desculpa com todo o respeito, não é porque ter ou não ter dinheiro não faz você mais alvo ou menos alvo de uma extorsão, de um estelionato ou utilização, por exemplo, do seu CPF. Então, assim, se você não tem condição financeira e você tem o seu CPF utilizado para um pagamento de um empréstimo, a sua situação ficou pior ainda do que já era. Então, assim, não é uma questão de eu sou pobre, eu sou rico, a LGPD é só para quem tem dinheiro. Não, não é. A LGPD ela é para todos, como uma lei, como qualquer uma. Então, acho que é importante a gente ter esse paralelo. E aí, Sueli, a questão da proteção, certo? Quando a gente olha, né, não adianta, né, e a gente está batendo muito nessa tecla, pessoal, porque a gente gostaria muito, realmente, que as pessoas abrissem os olhos. É um processo maior, é um processo não complexo, mas ele mais detalhado, e ele precisa começar no dado. De novo, Lei Geral de Proteção de Dados. Não adianta eu ter o consentimento, os processos, e eu não ter proteções cibernéticas. Se houver um vazamento de dados, tudo isso vem abaixo. Se eu não investir em cibersegurança, se eu não investir em ferramentas para ajudar os meus usuários a proteger meus dados, para ajudar a minha empresa a proteger os dados dela, nós sim teremos um problema. E isso não vai mudar a aplicação da lei. É isso ou não é, Suelen? E Rodrigo, eu pontuo muito isso com os meus clientes, exatamente nesse ponto. O meu papel jurídico é um, só que ele sozinho, ele não vai conseguir proteger a empresa como um trabalho em conjunto. Eu, como advogada, eu preciso do auxílio de quem entenda ali de tecnologia, informação e cibersegurança, tá?
Se, por acaso, eu for contratada sozinha para fazer esse serviço, eu deixo isso claro. E eu aconselho a você, advogado que está assistindo, a fazer o mesmo. Se você quer oferecer esse serviço da Lei Geral de Proteção de Adequação. Dados, adequação, você tem que falar isso. Olha, o meu trabalho, ele se limita a isso, isso, isso e pontuar. Só que o meu trabalho também vai depender desse outro lado, tá? Porque são duas coisas, nenhuma funciona sem a outra, tá? Nem a parte de tecnologia, informação e cibersegurança funciona sem o jurídico, nem o jurídico sem eles. E é bom que eles estejam alinhados. Quanto mais alinhados eles estiverem, melhor a qualidade também do serviço. Porque aí o pessoal da tecnologia de informação chega para o jurídico e fala, olha, nós temos uma brecha aqui. Aqui é um ponto que realmente vai dar problema lá na frente. Então, a gente já comunica, já toma todas as atitudes necessárias. Então, é um trabalho que junto ele acaba funcionando bem melhor, porque ele depende desses dois viés, como o Rodrigo falou. Não adianta você ter cláusulas perfeitas, contratos perfeitos, políticas perfeitas e não ter nenhum antivírus, por exemplo, no seu computador, né? Exatamente. Eu costumo dizer que a gente está preocupado com o documento, não, a gente está preocupado com o processo do documento que vai dentro do cofre e a gente ainda não tem o cofre. A gente tem o documento voando para todo lado. Eu quero saber quem encosta no documento, ou seja, eu quero monitorar quem encosta no documento, mas eu não quero comprar a proteção, ou eu não tenho a proteção de onde guardar o documento. E aí, o erro que a gente mais vê, né, na área de cibersegurança é o cara falar, não, mas é que nem seguro, sabe, Suelen? Você nunca precisa de seguro. Aliás, deixa eu te contar uma curiosidade. Aqui nos Estados Unidos, é obrigatório você ter seguro de carro. Se você não tiver o seguro do carro, você não pode ter o carro. Você não consegue tirar documento do carro se você não tiver seguro do carro. Simples assim. Você precisa ter um seguro. Nem que seja um seguro barato, mas você precisa ter um seguro com uma cobertura baixa, mínima, mas você precisa ter o seguro. Não tem essa opção de não ter o seguro. E aí a LGPD e o vazamento de dados é igual ao seguro. Ah, não! Enquanto não tiver vazamento, eu não preciso do meu cofre para guardar o documento. Deixa eu monitorar aonde... Hoje mesmo, eu conversei com um cliente e ele falou, ah, não, porque eu preciso monitorar. Aí eu falei para ele, olha, depois que vazou, a monitoração só resolve para auditoria para você se proteger. Mas a verdade é que você tem que prevenir o vazamento de dados. E é isso que eu acho que as pessoas, de novo, estão olhando de maneira equivocada para o ângulo. Então legal, eu vou colocar esse documento no cofre, vou comprar o cofre, colocar o documento lá, desenhar o processo para acessar o dado e proteger esse dado durante esse caminho. Esse é o objetivo da LGPD, é proteger o documento que está ali dentro. E essa proteção vem desde por que eu preciso do dado, a finalidade daquele dado, por que eu preciso, aonde eu o armazeno, quem o acessa e aonde eu o guardo. Olha só que importante. O porquê eu preciso do dado, o consentimento seu que eu estou armazenando aquele dado, aonde eu armazeno esse dado e a política que eu tenho de gestão desse dado e aonde eu guardo o dado, se ele tem proteção para vazamento. São 4 coisas. Não é só cibersegurança, não é só o termo de consentimento, não é só o processo e não é só a gestão do dado, mas são as 4 coisas. Então, para quem está aqui, o objetivo dessa nossa live é esclarecer que não é A, B, C ou D, é A, B, C e D. São as 4 coisas. São esses 4 ângulos que precisam ter. Alguém falou aí que é um tripé. Não há, é um quadripé. É um quadripé, né? O quadripé tá certo? Acho que está certo. Que seja. São 4 coisas. É uma cadeira de 4 pés. Você precisa ter 4 pilares. São 4 pilares.
porque a finalidade do dado e o consentimento ele é importante, mas quem acessa... Eu faço essa brincadeira, né? Se eu te der um documento impresso na mão, Suelen, e você levar para o seu escritório, e eu perguntar para você, Suelen, quem viu esse documento? Aí você vai falar para mim, só eu. Eu não consigo provar que mais pessoas viram aquele documento ou não. Eu não consigo, certo? Porque é um documento físico. Mas quando eu tenho um documento eletrônico, um documento lógico, eu consigo saber quem abriu aquele arquivo. Eu consigo ter um histórico, deixo um rastro, eu tenho versões daquele arquivo, eu consigo ter um rastreamento daquilo. O arquivo físico, eu não consigo fazer isso. Então, isso é bom e ruim. É bom porque eu tenho uma visão de quem acessou, mas é ruim porque ele tem uma vulnerabilidade. Se eu te dei um documento, ele está na sua guarda. Você está guardando aquele documento. Agora, se eu tenho um documento num computador, eu não sei quem está acessando, ou assim, eu sei quem estiver acessando, mas ele também é vulnerável. Concorda ou não concorda comigo? Concordo, mas diga-se de passagem, é bom pontuar que a LGPD ela foi feita tanto para os documentos físicos da empresa como para os digitais. Então, de qualquer forma, muito bem pontuado, vai ter que ser tomado. Obviamente que de formas distintas, né? Porque são coisas diferentes. Mas ele vai ter que ser o mesmo cuidado. Boa noite para quem está entrando agora. Se você perdeu, também pode voltar depois, que vai estar aqui desde o comecinho. O Elon fez um comentário aqui muito relevante. Ele pode falou falar. Assim, a modalidade de score para o crédito, dados de consumidor que são compartilhados entre as empresas, infringe algum princípio legal? Muito boa pergunta. Vai lá, manda a parte legal e depois eu vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu do Serasa Experience recentemente. Então fala, não, ladies first. Deixa para você, eu vou falar. Não, ladies first, por favor, faço questão. O que acontece, gente? Em primeiro lugar, que eu queria deixar bem claro para todos vocês. A LGPD já está em vigor. As multas só que vão começar a ser aplicadas lá em 2021, logo agora, porque a gente já está em dezembro, só para lembrar e refrescar a memória. Só que o que acontece? O órgão que vai regulamentar isso ainda está normatizando, ainda vai estabelecer novas regras, inclusive para o setor público, que também vai ter que se adequar. Então, não é só o escritório pequenininho ali, a empresa grande, mas o setor público como um todo. E todas essas questões já estão sendo levantadas e abordadas. Tanto que saiu agora recentemente essa questão do Serasa, que estava até proibindo, já visando proibir que esses dados sejam vendidos e comercializados, até porque isso vai fere diretamente a tudo que a gente está conversando aqui. São dados pessoais, privados. Eu creio ainda que vai ser levantado várias questões, vários debates, né? Mas, por enquanto, gente, essas questões ainda estão sendo levantadas. Mas, se a gente for falar ao rigor da lei, sim, ela infringe. Ela infringe. Ela infringe, porque a partir do momento que o meu dado pessoal ele está sendo comercializado, é uma coisa que está ferindo o meu direito fundamental, que até então a gente não tinha esse poder. E isso, eu volto para o começo dessa live, quando o Rodrigo falou. É exatamente isso, né? É o empoderamento nosso, dos nossos dados, né? Dos nossos direitos. Agora, para ser bem clara com vocês, como isso vai ficar, a gente ainda vai ter que esperar essas discussões, essas abordagens jurídicas, porque da mesma forma como até então foi levantada essa questão do Serasa agora, que infringe um princípio legal, sim, eles também vão alegar que eles precisam dessas informações, e por aí vai ainda uma discussão e vai vir as normatizações ainda. Agora quero ouvir a sua opinião sobre essa pergunta do Elton. Não,
Elon. Para mim, você foi brilhante, existe, né? Mas assim, porque você tem todo um perfil, né? Você tem informações pessoais, né? Em inglês a gente chama de PII, que é Private Information, né? Então, as informações privadas nossas, né? Então, as informações pessoais, Personal Identifiable Information, né? Que são as nossas informações pessoais, que quando você olha para, por exemplo, uma rede social, o sol está batendo aqui no final do dia, uma rede social como, por exemplo, o Facebook, que tem hoje, pasmem, 5.000 informações suas instantaneamente, é óbvio que a primeira coisa que eles precisam é o consentimento. Eles precisam do seu consentimento. Só que isso não significa que, se houver um vazamento do Facebook, ele não vai ser autuado pela NPD e que você também não vai ter direitos lá. Então, é isso que acontece, por exemplo, na Europa. A Europa, que a LGPD veio proveniente da GDPR, o Facebook foi multado diversas vezes por conta desse assunto. Então, é muito importante a gente entender que todos os dados que são pessoais, são dados seus. Olha só, o perfil, seu perfil financeiro. E eu vou dizer, aqui nos Estados Unidos a gente tem essa cultura do credit rating, que é do Serasa Experian, do FICO, né, e outros créditos, né, como é que chama aí no Brasil? Cadastro positivo, né, que gera o crédito. O cadastro positivo, eu não sei se evoluiu ou não evoluiu aí no Brasil, Suelen. Mas, enfim, olha só que interessante. A LGPD ela vem para proteger essa informação que, na verdade, é o seu perfil de compra, é o seu perfil de crédito, é o seu perfil de como bom pagador você é ou não. E isso hoje gerou um problema agora para a Serasa, que agora está na mira da LGPD. Então, infelizmente, eu tenho que concordar, existe sim uma infração aí, e agora um negócio que é baseado em informação como o da Serasa Experian, agora está agora com um risco muito grande, não é? Tem uma pergunta para você, assim, Martinelli. Entendo que existe um problema, até mesmo um gap na cultura da segurança do dado. E como tratá-lo, concorda? O gap que existe na cibersegurança, Suelen, é o gap que eu estava falando para você, fazendo aquela correlação com o seguro. Ah, não, porque eu vejo, eu acompanho cibersegurança já faz mais de 7 anos. Então, eu vendi a cibersegurança na HP e eu vendo cibersegurança na Maicina. E o que acontece? Eu vi uma mudança dentro da organização. Hoje eu vejo que as empresas, antigamente o CISO, né, o Chief Information Security Officer, o cara da segurança da informação, ele estava implorando para ser ouvido. Ele estava implorando para que a empresa desse budget para ele. Ele estava implorando para que ele conseguisse fazer algumas coisas. E aí veio toda uma indústria em volta dessa pessoa e foram criadas soluções de monitoramento. Antigamente, lembra? Cibersegurança para nós, pessoal, antigamente era só ter o antivírus. E hoje você precisa ter um canivete suíço. Só que esse canivete suíço ele é muito caro, porque a gente acaba olhando várias coisas. Então, o problema eu vejo que a gente teve uma evolução. As empresas hoje, elas entendem que existe um problema. Hoje, tem muito mais hackers do que gente, né? 70% dos vazamentos vem de fora para dentro e não de dentro para fora. Então, isso significa que o exército inimigo é muito maior do que o exército que você tem. Só que você agora está vendo, Twitter, o caso do Twitter, onde investindo milhões, talvez bilhões de dólares nos últimos anos,
eles tiveram uma invasão boba com um phishing de uma senha. E se você não sabe o que é phishing, tem um vídeo lá no meu canal, aqui no Instagram, falando tudo sobre phishing. E aí você fala, nossa, mas o que adiantou? Então, o que eu acho que o ponto, a cultura de cibersegurança, que foi perguntado a isso, só para terminar essa resposta, é que hoje não existe mais a opção de nós colocarmos várias ferramentas se não houver uma conscientização, uma educação do usuário, para que você não faça um exporte de uma base de dados num Excel e mande para 10 pessoas. Existe um risco aí, a gente precisa se conscientizar. Enquanto a gente não entender isso, todos os investimentos, a LGPD, o destino da sua empresa estão arriscados, e é isso que eu acho que eu defino como a cultura da cibersegurança. A cultura da cibersegurança é muito mais do que uma ferramenta, é uma conscientização, desde do estagiário até o presidente, de onde para onde vão os dados. Boa noite, Longinos, meu grande amigo. Então, esse é o ponto importantíssimo que eu acho que é fundamental que a gente entenda. Desculpa, Suelen, eu me estendi aqui na minha resposta, mas eu espero ter respondido de maneira completa. Não, respondeu sim. Boa noite a quem está entrando agora. Lembrando só que vai ficar salva para quem perdeu. Mas é bem isso. Não adianta você fazer um trabalho solo ou uma ferramenta sozinha. Nós vamos precisar conhecer a lei e conhecer as ferramentas adequadas para o caso concreto. Cada empresa também ela vai requerer uma atenção diferente, tá? Então, por exemplo, se você trabalha com uma questão de saúde, você trabalha com dados sensíveis. Então, obviamente, o seu tratamento, o seu trabalho dentro daquela empresa, ele vai ser diferente de uma empresa que trabalha com outra coisa que não ofereça tanto risco para os dados. E nada disso vai funcionar realmente sem a conscientização. Então, um bom trabalho de LGPD, de implementação da LGPD, entre todas as ferramentas, também está, eu creio eu, e é assim que eu sugiro, os treinamentos. Exatamente para poder conscientizar, porque de nada adianta, até o Ziri colocou aqui que 80% também dos vazamentos são por questões de senha, então até isso você tem que conscientizar, ou você tem um programa adequado, ou mesmo com o programa adequado, você tem que ter a responsabilização de quem está atrás, quem está usando, porque a máquina também ela vai funcionar por quem está atrás, entendeu? Então, assim, são diversos fatores, diversas ferramentas que precisam ser analisadas ao caso concreto, tá? Realmente é uma educação que a gente precisa colocar dentro da empresa. E isso tem que começar da alta gestão. Né? Do conselho, tem que começar do conselho. Vai colocar ali. Então, se ela não vê isso como importante, se ela está deixando passar o tempo e não está tomando os devidos cuidados, não vai ser lá o funcionário lá da ponta que vai tomar, né? Não vai depender. Para mim tem uma expressão muito direta, eu vou fazer uma brincadeira aqui, mas o gato subiu no telhado. A gente precisa entender que o gato está lá e ele vai cair, é uma questão de tempo e não se. E a gente precisa a conscientizar disso. Agora eu tenho uma pergunta, o Elon perguntou, eu quero que você responda a essa. Minha vez de perguntar para você, tá? A penalização da LGPD é administrativa, penal ou ambas? Ótima pergunta do Elon. Por enquanto, o que a gente tem visto é administrativa, tá? Aí eu creio que para a gente abarcar as outras legislações, como eu falei no começo, vai depender também do teor, de qual infração que foi, o que foi vazado, com qual objetivo. Então, aí a gente tem problemas que precisam ser analisados de forma individualizada. E eu creio que a lei, e ela vai vir com essa previsão, com essa normatização de forma justa, tá? Então, por exemplo, em se tratando de casos de pedofilia, vai ter, sim, obviamente, penal, sanção, penas, enfim, entendeu? Mas aí que tá, a gente vai ter
de acordo com as consequências, com o teor, com os dados, com o que foi vazado, com a finalidade daquilo, vai ser a devida aplicação. Tá? Isso eu estou falando até analogicamente com as leis que a gente tem. Como eu falei no começo, por exemplo, você sofreu, houve um vazamento de dados. Ok. Só que você foi lesado porque, de alguma forma, alguém usou o seu dado lá. Então, você também vai ter direito ao ressarcimento, a danos morais, entendeu? Se for no caso de pedofilia, um caso de crime mais grave, aí sim vai ser aplicado também as sanções que lhe são cabíveis, tá? Uma coisa interessante que eu estava pensando aqui, ouvindo a doutora falar, é que eu vejo hoje, né, só para ficar bem claro, não existe nenhuma provisão penal dentro da LGPD. Porém, como a doutora está lembrando muito bem, existe a questão desses desvios, né? Quando for pedofilia, quando for abuso, quando for outras coisas. Porém, gostaria muito de ver os desdobramentos e vou deixar aqui uma pulguinha atrás da cabeça dos executivos, dos empresários. Duas questões, a reincidência e a negligência. Tá? Porque a partir do momento que você não compra o cofre, você não protege. Aliás, existe sim, dentro da LGPD, um provisionamento que, se a empresa executa ações para mitigar os riscos e proteger os dados, as penas serão aliviadas. Então, eu imagino que ao longo do processo de jurisprudência e de amadurecimento dessas penas, nós vamos ter algumas ramificações, principalmente relacionadas a negligenciamento e a reincidência. Ou seja, a cobra te picou e você continua mexendo na cobra. Pô, você é bobo, cara. O que está acontecendo? Pô, foi autuado uma vez, autuado duas vezes, autuado três vezes. Poxa, você está negligenciando a situação. Aí eu entendo que os conselhos, os autos executivos poderão sim ser penalizados como qualquer outra lei. E é importante dizer também, a doutora Suelen passou en passant por algo importante, que são as leis adjacentes, como, por exemplo, o Marco Civil da Internet, como, por exemplo, a própria PL 2630, que se virar alguma coisa, também será uma outra lei adjacente à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é importante a gente entender esse emaranhado de leis e a possibilidade depois de ter alguns desdobramentos, como, por exemplo, como a gente acabou de falar, do negligenciamento e da reincidência. Tá? A gente já está caminhando para... Passa muito rápido, Suelen. Passou. Falta só 7 minutos. É... Você fala demais. Gente, infelizmente eu achei que a gente já estava indo uma meia hora só. Falei que mais meia hora. Não, já falta só 7 minutos. Pessoal, Deixa eu só falar uma coisa aqui. Fala, querida. Fala. A gente tem que, por isso que a gente tem que entender da legislação, tá? Por se tratar também de uma lei nova, gente, ela vai precisar ser normatizada ainda, como o Rodrigo bem falou, vão aí nascer jurisprudências que vão nos nortear. Por isso que você não pode conhecer só a LGPD na questão jurídica, tá? Você tem que conhecer as outras leis, porque elas vão te dar parâmetro também. Você vai poder realmente aplicar talvez uma outra lei naquele caso concreto. Tudo vai depender da análise do caso concreto, tá? Tudo que a gente está falando aqui é de maneira geral, hipotética, porque cada um vai depender de um olhar. Quem quiser saber mais, só vou dar um recado aqui, Rodrigo, aí você finaliza. Por favor. Vou dar uma masterclass na Faculdade Legale, sábado agora, dia 5/12. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre a LGPD, como se faz um mapeamento, uma pincelada de tudo isso que a gente falou na prática, eu vou dar essa aula lá na Faculdade Legale, vai ser ao vivo, é só pegar aqui o número do telefone que vai estar no meu Instagram. Tem vídeo meu também, vídeo meu e do Rodrigo também no meu YouTube, as outras lives que a gente também fez falando disso. Quem tiver dúvida também pode me mandar, que de repente eu e o Rodrigo a gente volta a falar desse tema de novo. E eu agradeço a todo mundo. E Rodrigo, agora é com você. Obrigado, Suelen. É um prazer de novo, uma alegria imensa estar aqui de novo com você. A nossa primeira live
Deu mais de 10 mil visualizações? Chegou a 10 mil lá no YouTube? Tá em 9. 9 mil. Tá em 9, Quase. Tá faltando só 1.000 aí, pessoal. Vamos compartilhar lá. Lá eu também expliquei um pouquinho sobre a diferença de invasão, vazamento de dados, ataque, né? A gente teve um bom bate-papo. Pessoal, queria agradecer muito aos que estiveram aqui, que passaram por aqui. Lembrando, né, que lá no meu Instagram tem vários conteúdos, inclusive, Suelen, eu postei, aliás, você sempre divide, eu postei lá um guiazinho de como, o que acontece quando você for invadido pelo Instagram, que passos você tem que fazer. Então, estou muito feliz aí de estar contribuindo do ponto de vista de cibersegurança e tecnologia com as pessoas. Adoro esse espaço. E, de novo, Suelen, um prazer imenso estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu vi aí algumas figurinhas carimbadas, que nem o Messa, o Longinos, o Morelli, o Zilli, o Elon, que está sempre aí também, a Lucena, pessoal que está acompanhando sempre aí. Compartilha esse vídeo aí, vai ficar gravado no canal da Suelen. Suelen fantástica. E, gente, olha, muito obrigado mesmo pela oportunidade de compartilhar conhecimento com vocês. Quem me conhece sabe que essa é a minha missão número 1, compartilhar um pouco de conhecimento com vocês e, ó, abrir os nossos olhos para esse problema que parece ser muito complicado, que a gente simplifica, mas, na verdade, a gente só precisa ter esses 4 pilares aí cobertos, tá bom? Obrigado, Suelen, mais uma vez pela oportunidade, viu? Eu que agradeço a todo mundo que ficou com a gente, que participou. Quem a gente não conseguiu responder, depois manda as perguntas que a gente dá um jeito aqui de responder, tá bom? Eu agradeço profundamente a você, Rodrigo, a Lilian, que acabou nos apresentando, e ela estava aqui agora, no começo, não sei se ela ainda está. Agradeço de coração a todo mundo e acompanha a gente, porque a gente vai sempre trazer o nosso melhor aqui, o nosso conteúdo, o que a gente sabe, porque é isso que a gente sabe fazer, é isso que a gente gosta de fazer, não é, Rodrigo? É isso aí, Suelen. Obrigado, viu? Um beijão. Outro, Tchau, pessoal. Até mais.